é isso? Que é isso? O que tá acontecendo? Beauty queen of only O que você está fazendo aí? had some trouble with Não, senhor. herself. Não. He was always there to help her. Não é a sua vez agora, não é a sua vez. Ainda não é a sua vez. Vou te contar, a humanidade está realmente perigando, está meio perdida, né? A humanidade está meio perdida, está meio que perigando, porque perdeu a noção das coisas. Vai entrando assim, Maroon 5. Quem é Maroon 5? Quem é Maroon 5? Pra chegar de repente assim, sem que, nem porquê, nem, né, com autorização de ninguém, numa terça-feira. Ah, tá, é porque é a terça-feira inútil, é por isso. Não, tá explicado. É porque a terça-feira inútil. Na terça-feira inútil, o que acontece? Eles fura fila. Hoje é um dia inútil mesmo, então assim, a gente podemos furar uma fila sem problema nenhum, porque ninguém vai reparar. Por que ninguém vai reparar? É porque terça-feira é um dia que ninguém repara nada, ninguém vê nada o que tá acontecendo. Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém vê o que está acontecendo. É por isso, então tá. Então, Maroon 5. Marumbeiro. Maroon 5 seria o quinto marumbeiro. Hoje é dia 9 de julho, Bom dia pro Evandro de BH, bom dia pro Altair da Cabritinha. Ele já está tá quase a bordo já da Cabrita. Bom dia, Pascoal, bom dia, galera. Bom dia, galera da lista oficial. Tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo tranquilo, né? Tá. Pode ficar. Rapaz, a semana tá voando. Rapaz, hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Meu Deus do céu, nem vi esse mundo passar. Que bom. No mais, um bom dia pra todo mundo, um bom programa. Não vou nem mexer com o Cabuloso, porque daqui a pouco ele vai querer mexer com nós, e a Karine não tá muito boa com ele. A Karine vai mandar outro daquele que se poeda, aí você já sabe, né? Um bom dia pra nós, Deus nos abençoe. Fiquem todos com Deus e vamos descer mais uma viagem. A Karina falou, você tá duro de torcer por esse Galo, meu Deus do céu. Tá difícil torcer pro Galo, tá complicado, oh meu Deus do céu, só faz raiva. Lecide Matosinhos, bom dia. Paulo de Pedro Leopoldo também, né? Já aí na onda, já ligado nos foreves. Vamos ver aqui. Hoje, dia 9 de julho, é o dia do sonhador e também dia do protético. É até uma sacanagem o pessoal falar em dia do protético como uma data comemorativa. É porque eles acabaram com os protéticos, tadinho dos protéticos. Tadinho. O protético era aquele dentista. Ainda existe protético que faz só dentadura? Ah, tá. Eles ficaram só no ramo das dentaduras, dos rote, né? Das outras coisas. Porque o protético antes, né, tinha aquele dentista prático, né? Também era conhecido como protético. Ele fazia as dentaduras, né? Era o artífice dessas, né? Dessas coisas, desses artigos necessários, né? Dentadura, rote, dente postiço, um dente ou outro,
Você vê na Índia, o que os camaradas fazem lá no meio da rua é de arrepiar os cabelos do relógio. Não é do seu reloginho, não, é do relógio mesmo. O relógio tinha cabelo. Antigamente o relógio tinha cabelo. Não crescia, não, mas tinha cabelo. Aí, hoje em dia não usa mais, não, porque é tudo eletrônico, não precisa mais de botar cabelo no relógio, né? Até porque o cabelo do relógio era igual ao meu, era aquele cabelinho fronhonhon, né? Cabelo frito. E é dia o protético sonhava, não sei se ainda sonha, como hoje é dia do sonhador, o protético sonhava em ser dentista, né? Mas muitas vezes devido à preguicite aguda e galopante de fazer um curso superior, né, de odontologia, porque odontologia é um negócio complicado pra caramba. Na Europa, então, nossa, na Europa você tem que ter curso de medicina para poder exercer, né, a odontologia. Meu filho, lá em Portugal tem que ter, né, tem que ser formado várias matérias de medicina mesmo, para poder exercer a profissão, né, de dentista. Exatamente, de odontólogo. Pois é, um negócio complicado. Não, você tem que fazer o curso todo, e o curso é longo, né? É quase igual o curso de medicina mesmo, que o curso de medicina é o curso todo e depois ainda tem residência médica e ainda tem um tempo que você tem que obrigatoriamente trabalhar pro Estado. Você tem que cumprir uma tabela no INSS, é um negócio de doido. Dia Internacional do Desarmamento, e o Nikola Tesla, que o Elon Musk pegou o nome dele para botar nos carros. O Nikola Tesla, sérvio, né, de nascimento, naturalizado americano, estaria fazendo aniversário hoje. Então, vamos dar um passeio num Tesla para comemorar. O médico e cientista brasileiro Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas, não é uma doença dele, não. Não. Colocou o nome de doença de Chagas porque foi ele que descobriu, né? É aquela que o barbeiro passa. Não tem aquele negócio da menina? O que você tem? Doença de Chagas, o que é isso? Foi o barbeiro que te passou. Eu falei assim, nossa, ele falou que era engenheiro, não falou que era barbeiro. Não, a piada é meio fraca, mas... deixa eu ver, músico, o ator Michel Musso, o Tom Hanks tá fazendo aniversário hoje também. O Vinícius de Moraes, o Vinícius de Moraes faleceu em 1980, exatamente nesta data, 9 de julho, dia da independência da Argentina. Ministério da Saúde proíbe. Talidomida. Talidomida foi uma tragédia. E até hoje ainda tem gente usando esse troço ainda, né? A talidomida foi uma tragédia, né? Que nasceu muita criança com defeitos, né? Com problemas de feto com imperfeições por causa da tal da talidomida. É um negócio complicado. É uma história longa. 5h16 agora, 5h16. Aí, muito bem, 5h23 agora.
E já ligado nas paradas também, o Ângelo Lima de Santa Luzia e a Shirley Keppel lá em Taguara. Mais um dia nesse fim de mundo, pastor. Mais um dia nesse fim de mundo. El Mondo. Como é que é? Tinha uma música em italiano, il mondo, perché chiare. Lembra disso? Il mundo, que teve uma época em que não era só, né, o domínio da música internacional não ficava só nas mãos dos americanos, né? Teve uma época em que essa coisa estava meio dividida, né? A música italiana estava ganhando espaço no mundo todo. Tem a Domenico, não sei o que, Domenico não sei das quantas, Rita Pavone com Date-me um martelo, e algumas outras coisas. E tinha a música francesa também, né? A música francesa também estava ganhando espaço pelo mundo afora. E aí os americanos, naquela sede, né, de dominar a pluralidade das línguas, começou a ter algumas estratégias para espalhar as músicas americanas pelo mundo afora, assim como o cinema também, né? O cinema também, né, a partir da década de 70. Aí músicas como essa, né? Il Mondo, tem um monte de coisa, Rita Pavone, né? Domenico Modugno, é isso mesmo, Domenico Modugno. E tinha uma série de pessoas que estavam aí ganhando o mundo e, né, acabou ficando para trás. A música francesa, então, eu lembro que a gente tinha até no colégio, nos anos 73, 74, você podia escolher entre os idiomas, né? Você podia escolher fazer francês ou inglês. Os dois idiomas tinham o mesmo peso curricular. Até que depois o negócio era fazer inglês. Não adiantava fazer francês não, porque, né, não ia abrir caminhos, estradas, lugares, oportunidades. O negócio era saber inglês. Se você souber inglês, bem. Se não souber inglês, vai ter que aprender. E olha lá. Não? O Torão. Bom dia, vamos que vamos. Eu sou Shirley Keppel, aqui. É mais um dia ou menos um dia nesse finzão de mundo? Il mondo que estava parece guare e dava de mostrar. Mensagem, conselho do dia do He-Man, o conselho do dia. Vamos ver qual que é o conselho do dia. Hoje quem mandou foi o Alisson. Cuida da sua vida, senta no seu Você carro. não é uma pessoa feia, só nasceu no planeta errado. Até mais tarde, minha gente. Você não é uma pessoa feia. Você nasceu no planeta errado. Se você tivesse nascido se você tivesse nascido num planeta reptiliano, você seria lindo. Lindo. Se bem que os reptilianos iam te achar feio pra encardir, né? Porque eles estão acostumados com aquele povo com cara de lagartixa. Aí você ia aparecer com essa cara de dinossauro.
Os reptilianos iam olhar pra você e falar assim, nossa, mas que sujeito feio. Putz, que o paral, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Bom dia pro Gustavo Eletricístico. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tcharam. Os desenhos animados antigos, já que nós falamos a respeito, desenhos animados. Você tem, né, vários desenhos animados aqui. Para lembrar a infância. É um bocado de coisa. Tem uns aqui que nem é muito a infância não, né? Aqueles do South Park. O South Park é muito legal. O Barney dos Flintstones. Eu lembro, né? Eu até comentei ontem aqui que foi a primeira coisa que eu vi colorido na televisão foi o quê? Os Flintstones. Eu fiquei maravilhado. O Fred Flintstone, o Dick Vigarista, a Corrida Maluca. Teve algumas coisas que foram produzidas apenas algumas peças, né? Porque o americano sempre foi de fazer essas, como é que chama? Esses seriados do jeito que eles fazem até hoje, né? E assim, tem não sei quantos capítulos do seriado, 8, 10, 12, e aí, né, termina ali com 12, 10, 8, sei lá, depende do quanto que a história rendeu. E depois disso, é só um ano depois. O bicho, eu tenho a maior preguiça de seriado americano por causa disso. Eu tenho a maior preguiça. Na hora que você tá, né? Você entra na história, que você tá começando a gostar da história, bom, acabou, agora só em março do ano que vem, só em maio, junho do ano que vem, eles vão fazer a continuação. Pô, mas bicho, vocês são chato pra caramba, né, velho? Porra, tomar banho. Não, você ficar esperando um ano, ô bicho, nossa mãe, lembra do Lost? Nossa senhora, Lost, você tem que esperar um ano pra vir a próxima sequência de capítulos lá do Lost. Putz, aquilo era uma tortura, que eu vou contar uma verdade pra você. Era uma tortura, era a gente correndo nas locadoras, alugando CD, DVD, era a gente assistindo de novo os mesmos capítulos para passar o tempo, porque, pô, Lost foi demais, né, velho? Nossa, Prison Break também foi outra que deixou a galera, endoidou a galera, além de muitos outros aí, né, no passado. Tem muita coisa no passado aí também que fez muito sucesso. Star Trek, né, dentre outros. Star Trek, todo mundo que gostava, apaixonava. Star Trek não tem esse negócio de eu achei legalzinho, não tem não. Ou você gostava e ia fundo, ou não gostava do Star Trek. Teve alguns aí que alguns seriados que foram produzidos sei lá, 2, 3 anos só, e depois aqui no Brasil então passou 50 anos. Todo ano passava, repetia as mesmas histórias e tal. Igual o Chaves. O Chaves pode repetir as mesmas histórias 500 vezes, o povo assiste o Chaves do mesmo jeito até hoje. A galera gosta do Chaves, né? Independente de qualquer coisa. Muito interessante. Muito interessante. Do Pascoal. Na medida certa. La casa de Irene se canta, se ride, se gente pertere, se gente que va. La casa de Irene, italiani. Los italianos, la casa de Irene. Tem uma casa de Irene. Aonde que é esse troço? Lá no Rio Grande do Norte. Na Savassi. Ligue torta.
La Casa de Irene, ligue torta. Não é ligue torto, não, é ligue torta. Que a Casa de Irene faz torta. É na Rua Rio Grande do Norte, funcionários em Belo Horizonte. Não é lá no Rio Grande do Norte. A Casa de Irene, que eu tô querendo aqui, não é essa não. A Casa de Irene é música. Parará. La Casa de Irene, música. La Casa de Irene, se canta, O Agnardo Timóteo gravou a música da Casa de Irene, música de faroeste, aquelas músicas de faroeste, lembra? O camarada parecia com aquele rifle Colt, aquele rifle, dava 52 tiros o danado do rifle, cabia 10 balas, mas dava 52 tiros. Eu dava umas repetidas, voltava no filme, mas não parece aqui, ó, filme se vai na Casa de Irene. A Casa de Irene é uma galera reunida, do povo todo vagabundando. Na Casa de Irene a gente vagabunda. Na Casa de Irene nós vamos pra beber. Nós vamos lá na Casa de Irene, deixa eu ver aqui o Nico Fidenco também. Nico Fidenco. O bicho não tinha jeito de dar certo a música italiana, não. O Nico Fidenco, brasileiro, do jeito que brasileiro é sacana. Nico Fidenco. Diz que o Nico tava fedenco. Nico Fidenco, La Casa de Irene. Deixa eu ver o que mais que tem de música. O Alisson, o Star Trek, um treco nas estrelas. O bicho Star Trek era um negócio muito doido. Todo mundo ou gostava demais ou nem ligava, mas quem gostava. Gostava inclusive das manias que o povo tinha. O orelhudo lá com aquele negócio de prosperidade, como é que é? Prosperidade, não sei o que. Ele juntava os 4 dedos, dividia no meio e fazia um V de vitória, né? Como é que é? Prosperidade e não sei o que lá. Era um outro trem. Aí quem gostava encontrava, tinha gente que comprava as roupas do Star Trek. O cara queria ficar igualzinho o Spock, fazia até ponta na orelha. Menino? O cara fazia ponta na orelha pra ficar igual o Spock. Aqui, ó, o Torão mandou o Pepe Legal. Pepe Legal, a série do Pepe Legal teve apenas 45 episódios, mas aqui teve 750. E rodou as mesmas histórias 500 mil vezes e o povo, né? A gente assistia televisão preto e branco. Pepe Legal, Pepe Legal. E como é que era o nome daquele aquele burrinho, né? Do Pepe Legal. O Pepe Legal era um cavalo burro e tinha um burro que era meio cavalo, mas só que o burro era pequeno, né? Tinha o coelho coelho Ricochete, lembra do coelho Ricochete? Era bom também, né? Era bom também, era muito bom também. Foram vários, esse aqui, por exemplo, foram só 45 episódios do Pepe Legal. Tinha um cara em São Paulo, ele era ator, mas ele era principalmente dublador. Então a maior parte dessas vozes, porque na época não era, hoje o pessoal endeusa os dubladores e tal, né? O cara hoje que dubla o Calça Quadrada. O cara que dubla hoje o Calça Quadrada, que dubla
são adorados, o povo, né, gosta muito, tem fãs e tal, tem fã-clube, tem fã-clube, tem tudo e tal, né? Mas naquela época não, naquela época tinha um cara que ele dublava pelo menos uns 50 personagens desse desenho animado. É verdade. Tinha uma turma, né? Entre eles aquele que morreu há pouco tempo agora, né? Que dublou muita gente, mas dublou muita gente. Muitas vozes famosas do cinema, de seriados e tal, eram dele, né? O Santa Cruz. E aí, assim, mas o pessoal passava batido, né? E eles dizem que uma das coisas que faziam com que a dublagem brasileira foi como é que fala? Foi considerada, né? Foi eleita e considerada das melhores do mundo várias vezes, porque o ator brasileiro, né? Ou o dublador brasileiro, o ator brasileiro de uma forma geral, o Mazzaropi, vamos pegar aqui um exemplo. O Mazzaropi, ele gravava o filme dele todo, né? Fazia o áudio de guia, né? Tinha uma guia de áudio que não era o áudio que iria pro cinema mesmo, que ele não iria ser gravado na fita magnética, na banda magnética. Então o que eles faziam? Eles faziam a guia, né, dos filmes e depois vinha pro estúdio e dublavam os próprios filmes tudo. O cara dublava ele mesmo. O Mazzaropi dublava ele mesmo, todos os personagens dos filmes dublavam eles mesmos. Aqueles filmes dos estúdios brasileiros na época, Veracruz, Atlântida e tal, eles iam pro estúdio depois, né? Em cima daquela guia que eles tinham feito, né? Ao vivo, vinha e dublava o filme todinho outra vez. E assim, o pessoal ficou craque em dublagem, em interpretação e tal. Então as dublagens brasileiras sempre foram muito boas, muito boas. Principalmente as da do Alberto Richard. O Alberto Richard no Rio de Janeiro, né, tinha alguns estúdios de São Paulo, AIC e tal, que eram muito bons, mas os do Rio de Janeiro é mais criativo, né? A galera do Rio de Janeiro sempre foi mais criativa. O Pablo Peixoto de São Paulo aqui, o Borrico, amigo do Pepe Legal, era o Babalu. O Babalu. O Babalu, nome de chiclete, Babalu. O Gustavo Pascoal, eu vi uma entrevista do Lima Duarte falando que o primeiro trabalho dele foi de dublagem. Ele fez o Zé Buscapé. Ele fez o Zé Buscapé. Depois aquele gato malandro, como é que é? Como é que é o nome do gato? Até tem aqui na figura que o Grua mandou. Como é que é o nome do gato aqui, gente? Que era o Lima Duarte que fazia. Betty Boop, Looney Tunes, Popeye, Tom e Jerry, Gasparzinho, Pica-Pau, Dom Pichote, os Flintstones, Manda-Chuva. Era do Manda-Chuva. O Manda-Chuva era ele, né, que fazia. Era ele que fazia o Manda-Chuva. Dublava o Manda-Chuva, muito legal. O Manda-Chuva. E tinha uma turma ali também. O Lima Duarte também fazia a Lula Lelé. A Lula Lelé era dele também? Essa aí eu não sabia, não. A Lula Lelé eu não sabia, não. O Gato Félix. O Helder de Itaú no Gato Félix. O Gato Félix, qual que era o Gato Félix, hein? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Era o Lima Duarte também, o Gato Félix? Não, acho que não.
Deixa eu ver aqui a cara dos desenhos. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. E a gente assistia esse troço 50 mil vezes. Não, o Manda-Chuva, então. O Manda-Chuva assistia aquele Manda-Chuva assistia umas 500 mil vezes aquele trem. Era bom demais. O Batatinha, o Chuchu, o Espeto. O Espeto tinha sotaque de pernambucano. Lembra dele? Ele tinha sotaque de nordestino. Tinha o Bacana, o Gênio, que na verdade era o menos inteligente, e o Guarda-Belo, né? O Guarda-Belo era um personagem, né? Essencial para as histórias, né? Zé Colmeia, lembra o Zé Colmeia? Não era bom também? Bom também. Muita coisa interessante que a gente gostava e que era bom, né? O Helder falou que ele chutou aqui o lance do personagem, mas ele não tem certeza não, o Gato Félix. Ele não tem certeza não. O Torão, fala aí, Torão. Ô, Pascoalito. Aí com tudo isso aí que você falou que é a dublagem brasileira que realmente que é muito bacana. Aí você tem aquele amigo chato, aquele amigo mala. Eu só vejo série, eu só vejo filme legendado. Dublado eu não dou conta, não. Você vai ver, às vezes você pega uma série que vai ver, é tanto diálogo, numa velocidade, que ninguém dá conta de ler. Não dá conta de ler, de tão rápido. Às vezes tem um diálogo tão rápido que troca. Você vai ver a cena, você perde a legenda. Você vai ver a legenda, você perde a cena. O mala, eu não dou conta. Vai, nossa senhora, tem gente enjoada, viu? Tem gente nojenta demais, não? Tem casos, principalmente esses legendados aí, né? Igual o Torão falou, que a pessoa fala tão rápido que tem que resumir a legenda, né? E ao resumir na legenda, não dá pra você entender. Às vezes o resumo fica mal feito, né? Não passa a ideia, né? Não passa a ideia. O resumo fica mal feito, fica esquisito. Então, assim, uma coisa que foi dita numa frase com 2.3,5 exclamação, no resumo sai assim, nós fomos lá. Pronto, acabou. Como é que é a história? Nós fomos lá. Era só isso que você falou? Porra, mas o cara mexeu a boca uma porrada de vezes pra falar só isso. É igual ver dublagem de filme chinês, japonês. Você vê japonês, coreano. Dublagem de coreano é duro demais de se assistir, velho. Não. Os caras são bons. Os brasileiros que fazem as dublagens são muito bons de serviço, porque o japonês, por exemplo, tem aquele negócio dos ideogramas, né? Ali no Oriente de uma forma geral. Que eles usam demais onomatopeias, por exemplo. E aqui a gente usa também, mas nem tanto. Então tem coisas que os japoneses sempre terminam com isso, já viu? Aí a dublagem brasileira, a dublagem portuguesa, assim, ele mora na rua ali ao lado. Ele mora na rua ao lado. Igual Todo Mundo Odeia o Chris. O rapaz como é que é? Você é o menino da rua de cima ali. O Pablo Peixoto aqui, ó. A Corrida Maluca, por exemplo, só teve uma temporada, 17 episódios.
em 1968. E esses 17 episódios da Corrida Maluca, nossa senhora, eu assisti pelo menos 1.253 vezes. A Penélope Charmosa, era um monte de coisa, né? É muito bom, muito bom. Deixa eu tocar um Alice Cooper aqui, peraí, segura aí. Aqui o Luiz Gonzaga, na rabeta do cometa, fala comigo, desabafa. Bom dia, Pascoal. Bom dia, Antônio Marcos, Cabuloso. Bom dia, Lucas da Gontijo. Tá aí da Cabetinha, já desceu viagem. Aquele abraço a todos. Ô, Pascoal, invejando o Cabuloso, eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. O que é 4 na cama, 4 na lama, 2 parafusos e 1 banador? Que bicho é esse? Eu quero que o Cabuloso me responda aí, tá? Vou te dar a resposta no outro áudio aí, só pra quebrar a cabeça. 4 na cama, 4 na lama, 2 parafusos e 1 banador. Um abanador. Ô, Cabuloso, responde pro Luiz Gonzaga aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Carangos e Motocas. 1974. É de 1974, Carangos e Motocas. Quem mandou foi o Eric aqui. Depois eu vou dar uma olhada. Que teve uns negócios muito interessantes no ramo da dublagem. Por exemplo, o Chaves, o Chaves teve uma vez que os dubladores do Chaves foram no programa Pânico, lá do Emílio, né? Na Jovem Pan. Há muitos anos isso, há muitos anos, tem muito tempo isso. E aí, o Emílio, né, falou assim, acho que ele saiu do estúdio. Ele falou que ninguém assistia Chaves. Ele, né, tinha lá as reservas contra, né, o programa do Chaves, que ele falou que ninguém assiste esse troço, não, ninguém não. E os caras ficaram até sem jeito no programa, ficaram assim, né? Né, quem dirigia o programa falar um negócio desse na cara deles, foi um negócio chato pra caramba. Que ninguém assistia aquilo e tal, que o Chaves. E o Chaves era consagradíssimo. Era um negócio impressionante. Na década de 90, começo da década de 90, o Chaves estava consagrado na televisão, né? Aqui no SBT. E era a mesma temporada, né? Os mesmos capítulos. Era o terror do jornal Hoje da TV Globo. A TV Globo, né? O SBT colocava o Chaves em cima do jornal Hoje só para fazer terror na TV Globo, que era o terror da TV Globo, era botar o Chaves em cima. Aí teve um negócio interessante, que eles compraram o Silvio Santos comprou um novo pacote, né, de outros capítulos lá do Chaves, e aí tinha que dublar, né? Tinha que fazer a dublagem de novo e tal. E aí aqueles dubladores que fizeram o Chaves já estavam também consagrados, né? As vozes ali, o pessoal já conhecia e tal, já estava familiarizado. E é esquisito quando, né, se troca o dublador, fica esquisito, né? Porque a gente já está acostumado, né, a ouvir a voz daquele jeito. Aí o Silvio Santos não queria pagar o que os dubladores queriam, porque os dubladores falavam, pô, agora que nós estamos famosos, porque eles tinham ganho mixaria para fazer a primeira vez. Né? Eles tinham ganho mixaria. Aí o Silvio Santos não queria pagar, não. Falei, não vou pagar, não. Nem. A ponduragem dele lá. Eu não sei como é que se resolveu a coisa, não. Eu não sei se ele não comprou, acabou não comprando, ou não exibindo, ou demorou a exibir esses novos capítulos. Se alguém souber da história,
que nos conte, por favor. Mas foi alguma coisa por aí. Ele não queria pagar, não. Nem de jeito nenhum. Eu não vou pagar o preço desses dubladores. E o que dublava o Chaves, acho que já tinha falecido já, um negócio assim. O Cláudio Michelin, de Itaúna, mas nada se compara às novelas mexicanas. Ô, trem ruim danado. A Maria do Bairro tem novela mexicana aí que se botar no ar, até hoje, se botar no ar, ainda é sucesso ainda. Não, essas dublagens realmente não era essas coisas, não. Mas é porque o Silvio Santos também não gostava de pagar também, não. Não, ele não gostava muito de pôr a mão no bolso pra pagar, não. E só pra vingança do destino, o Batman, que ele tinha comprado, né? O Batman pra rodar e tal, ele teve que chamar, né? Resolveu chamar o como é que ele chama, gente? O que fez o Batman, que ele é daqui de Belo Horizonte. Nossa senhora, fugiu aqui, deu um branco aqui, deu um branco aqui, sumiu o nome dele. Vai, Pablo, você está se lembrando, está digitando. Deixa eu ver aqui, o Pablo escreveu. Não escreveu ainda não. Aí o Groot. Deixa eu ver. O Silvio Santos foi negociar as novelas com a Televisa. Ele não queria o Chaves, mas foi obrigado a fechar o pacote, né? Por causa dos dramalhões. Ele não queria o Chaves. Eu não sabia disso. Ele não queria o Chaves. O Márcio Seixas, que o Silvio Santos teve que pagar o Márcio Seixas para fazer o Batman. Pagou língua, mas pagou a língua mesmo. E teve que pagar o preço do Márcio Seixas, ou do estúdio, né? Pra ter a voz do Batman que ele queria. E aí o Chaves veio a reboque, junto com as novelas mexicanas, que na época o SBT, né, tinha saído de TVS para SBT, era TVS, TV Silvio Santos, para SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, quando virou rede, né? Aí tinha que arrumar atração para colocar, porque virou rede, tava transmitindo pro Brasil inteiro, não era mais só para São Paulo, porque a TVS era só para São Paulo e tinha TVS no Rio também, né? Era Rio e São Paulo só. Depois o troço virou uma rede pro Brasil inteiro com a falência da Tupi. Aí tinha que arrumar a atração, né? Era as novelas mexicanas, que era mais barato. Mais barato na época. Ai, gente, é muita história. O Gustavo Correia, dublador japonês, não mexe com a boca. É o dublador japonês, né? Helder de Itaúna, desta cidade gelada de Itaúna, que é mais gelada que a Holanda. Bom dia, Pascoal. Bom dia. Você falou do negócio aí do dublagem aí, que o cara no filme lá mexeu a boca um monte de vezes, aí só falou 2 palavras. A gente tá fazendo um serviço pra uma firma lá no Mato Grosso, e o projeto é de um cara lá da Ucrânia, e ele tá aí. Quem sabe conversar inglês, conversa com ele em inglês. Quem não sabe tem que usar um aplicativo aqui de tradução. Você tem que ver o cara assim, balanga beijo no telefone, assim, quase 1 minuto, só que vai mostrar a frase traduzida pra gente, só tem 3 palavras. Tá doido? Eles falam que a língua portuguesa é complicada, que é cruz credo. O povo lá da Ucrânia conversando, você tem que ver que tem mais esquisito. Você vê que a Ucrânia ali é mais ou menos o mesmo idioma russo, né? A mesma coisa, que os russos também é outro.
O Torão aqui, ó, tem alguns capítulos com outros dubladores lá do Chaves, aí ficou meia boca, foi isso que deu merda, que o Silvio Santos foi tentar botar os outros pra dublar lá, pra não pagar. Meu filho, deu merda. Agora, esse do pessoal lá no Pânico, quando os dubladores foram lá no Pânico, né, a convite e tal, porque né, o Chaves era estourado no Brasil inteiro, era o terror da TV Globo. A TV Globo botou o Chaves em cima, meu filho, perdia audiência mesmo, era impressionante, perdia audiência mesmo. Aí o Silvio Santos amarrando pra pagar os dubladores. Como é que é? A melhor dublagem é do Fokker and Soccer, do Cacete e Planeta. Tinha um do Chico Anísio também, que o Chico Anísio fazia, né? Tipo uma dublagem, que ele fazia um faroeste americano, ele mexia a boca primeiro, blá, 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 aí depois vinha com a voz, né? Depois ele vinha com a voz em cima e tal. Ô Luiz Gonzaga aqui, ó, o Cabuloso falou que a resposta para sua pergunta é a vaca. Ele disse que é a vaca. Deixa eu ver o que ele vai falar antes aqui. Tem outra coisa. Ele tá em casa, tá cochichando pra não acordar a mulher. Deus abençoe o dia de todos. Bom dia, Pascoal. Bom dia, Luiz Gonzaga. Bom dia, Antônio Marcos. Bom dia, Lista Oficial. Pascoal, fazer 3 perguntinhas. Qual que é o jogador mais velho que joga futebol? Sabe qual que é, Pascoal? Não. O volante. Volante. Pascoal, qual que é o carro variando no caminho, na estrada, por onde passa? A variante. É a variante. Pascoal, qual que é? Como que a Kombi, duas Kombi conversando, uma com a outra, combinado, chamando uma pra sair. Tá combinado. A outra respondeu assim, combinado. É isso aí, Pascoal, tamo junto. Hoje eu tô em casa. Rapaz, quase 6 horas, tá escuro ainda, já era pra estar claro, hein? Não, nós estamos no inverno. Aí, tamo junto, vamos que vamos. Dar uma descida ali, escovar os dentes ali, tomar um café, escovar os dentes. E partir pra luta, levar o menino na escola, a mulher no serviço. Vamos que vamos, né? Não pode parar não. Então vai que vai. Segue. Tchau! Obrigado. Parece que tá cagando. É muito difícil. Não, mas é muito difícil mesmo. É muita raiva que esse povo faz na gente. Tá, eu vou dar uma olhada. O Fernando Ferreira mandou aqui um... Bom dia, Pascoal, tamo junto, ótima terça-feira pra todos. Um dos melhores desenhos da minha época foi esse aqui, ó, The Flintstones. Os Flintstones realmente marcou a vida de muita gente, né? Inclusive a minha, como eu disse, que foi a primeira cena que eu vi numa televisão colorida, foi os Flintstones. Numa vitrine de alfaiataria. É exatamente isso que você ouviu. A primeira vez que eu vi uma televisão colorida, ela estava na vitrine de uma alfaiataria lá em Lavras. Alfaiataria do Rajá Alfaiate. Era uma alfaiataria enorme, o Rajá era muito conhecido e tal. E nessa época consumia-se muito alfaiataria, né? Ainda não, a roupa industrializada
não tinha tomado conta ainda do mercado igual, né, hoje em dia, tal, calças prontas, camisas prontas e tal. A maior parte ainda era feita em alfaiataria. Eu mesmo trabalhei em alfaiataria, fazendo calças, né, era calceiro de alfaiataria. E lá nesse Rajá mesmo também eu cheguei a trabalhar muito tempo depois disso. Nessa época, quando apareceu a televisão colorida, eu tava passando na porta da alfaiataria dele, era uma alfaiataria grande, tinha um letreiro grande, colorido e tal. O Rajá era meio brabo, meio nervoso. O homem era, né, ele construiu o primeiro prédio lá de Lavras. 17 andares no prédio, praticamente no centro da cidade. Não é no centro da cidade, né? Que no interior a cidade inteira é o centro. Aí ele era endinheirado, o Rajá era endinheirado, rapaz, ele era brabo. E aí eu passando assim, tava, né, passando aquele desenho na televisão, era os Flintstones e colorido. Eu vi aquele troço, eu fiquei babando ali, igualzinho um bobo, olhando para aquela imagem, né, da televisão colorida e tal. Eu nem sabia que tinha transmissão de imagens coloridas ainda para Lavras, né? Porque a gente só assistia televisão preto e branco. Para mim, os transmissores ainda era o transmissorzinho que ficava lá no Alto da Serra, ainda era só, né, transmitia só preto e branco, mas não, ele já repetia, né, o sinal colorido já. Nossa, eu fiquei, meu Deus do céu, ficou marcado na minha memória pro resto da vida, né? Pascoal, é uma vaca. O Luiz Gonzaga dando a resposta, então, o Coisa falou que é a vaca. O Cabuloso falou que é a vaca e ele tá confirmando, é a vaca. Pascoal, é uma vaca. É a vaca? 4 na cama é os 4 peitos, 4 na lama as 4 patas, né? Os 2 pés e 2 patas, né? 2 parafusos e 2 chifres e o banador, o rabo fica pra cá. Abraço, Pascoal, tamo junto, ótima terça pra todos. Você e o Cabuloso, vocês são tudo doido. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A vaca, 4 na lama, 4 na cama, 2 parafusos, um abanador, é uma vaca. Gente, aqui, volta pra cama. Vai dormir. Vai dormir, volta pra cama. Vocês não tão bom, não. Nenhum dos dois, nem o Cabuloso, nem o seu. Não, você não tão bom, não. O Carlos Eduardo, o Plock gigante, falou que tá muito frio em Neves. É só em Neves que tá frio, né? Quem gosta muito de Neves é o Torão. O Torão aqui, ó. Lá em Neves tá frio também, né? A cidade, o nome da cidade, Neves. Neves tinha que estar fazendo o quê? Frio. Tem Neves. Cheio de neves, não? Tá cheio de neves, então tá fazendo frio, tem que fazer frio, não pode fazer calor. Tá? Aqui, só pra complementar uma curiosidade, tem muito filme brasileiro, filme nacional, né? Eu acho que o Dona Flor e Seus Maridos foi um deles. Que tinha, né, a pessoa atuou no filme, né, mas depois ele mesmo não colocou a voz dele no filme. Então, assim, teve um dublador que dublou, né, a voz. E o cara que deu uma entrevista uma vez falando isso, eu trabalhei no filme e tal, não, mas botaram outra pessoa pra fazer as minhas falas, porque a minha voz não ficava boa. Ele achou esquisito ele falando, né? Ele falando com outra voz. Nossa, era muito estranho falando com outra voz, muito esquisito. Mas teve isso mesmo. Filme brasileiro, né? A pessoa atuou no filme e depois, na época da dublagem,
De repente ele estava com outro trabalho, não pôde comparecer, né? Não pôde ir pro estúdio, porque dá uma trabalheira danada. E aí outra pessoa dublou a voz do ator. Era um negócio muito curioso, principalmente aqueles atores que não eram muito conhecidos também, né? Aqui o Carlos Eduardo Plock Gigante, que falou que tá frio em Neves. A cidade chama Neves, vai cair Neves, tem que fazer frio. Em Neves? Ele tá perguntando, por que não passa mais o Chaves no SBT? Eu, honestamente, não faço ideia. Não passa mais, não? Eu não sabia. Porque eu acho que o Chaves, se colocar até hoje, é capaz de dar bastante audiência. Tinha outro também, era a Record com o Pica-Pau, lembra? Nossa senhora, chegou a encher o saco. A Record, qualquer buraquinho na programação, né? Qualquer buraquinho na programação, lascava o Pica-Pau. Eu nunca gostei do Pica-Pau. Nunca, nem na época que o Pica-Pau fazia sucesso, como desenho mesmo e tal. Eu nunca gostei do Pica-Pau. Nunca gostei. Eu acho ele arrogante pra caramba. Ele só se dá bem. O Pica-Pau põe em todo mundo. Ele é o fodástico, sabe? Ele era o fodástico. Eu achava o Pica-Pau muito metido a gostoso. Aquele bigodudo lá, que parece mexendo, só levava ferro com o Pica-Pau. Ele só punha nos outros. Eu não gostava do Pica-Pau. Nunca gostei do Pica-Pau. Nem nas versões antigas, nem nas versões novas. Eu nunca achei ele muito interessante, não. Dizem que, segundo a lenda, o troço tem um porquê. Não é de graça, não. Tem um porquê. Ele, inclusive, as cores dele, né? As cores do Pica-Pau são da bandeira americana. E aquele bigodudo lá é mexicano? Você é mexicano, né? O Pica-Pau seria uma alegoria à superioridade americana sobre, né, outras nacionalidades. E era por isso que ele só se dava bem, né, em detrimento dos outros personagens. Principalmente daquele Leôncio, né, aquele leão, que representava, no caso, não era nem o México, não. Ele representava a Rússia, aquele Leôncio. Aqui, ó, o Grua mandou aqui um recorte, né, uma figura. A Record decide tirar do ar o Pica-Pau, o desenho animado mais antigo da TV brasileira. Ainda bem. Eu acho bom. Eu achei foi bom. Saiu o Pica-Pau. Não gostava do Pica-Pau. Apesar que eu já não assisto TV aberta também. Há quantos anos? Tem mais de 15 anos que eu não vejo TV aberta. Daí pra frente. Depois das TVs a cabo e tal, já diminuiu bastante. Mas a gente ainda via muita TV Globo ainda. Eu via muita coisa de TV Globo. E depois foi raliando. Aí, depois que veio o streaming, então, aí acabou. O Wagner Costa... Ô Pascoal, se continuar essas piadas do cabuloso aí, o rádio vai desligar sozinho, vai sair do ar. Pelo amor de Deus, ajuda aí. Ô cabuloso, ajuda aí, você vai tirar a rádio do ar. Dá um tempo, né? Me ajuda aí, meu filho. Não estraga não. O seu minguado. Tome cuidado. Fala, seu minguado. Mudaram o dublador do Cabuloso hoje aí. Tome cuidado. Mudaram o dublador do Cabuloso. Ele tá cochichando. Quando ele tá em casa, ele tem que cochichar. Senão a mulher dele bate nele. O Helder de Itaúna, só Pascoal aqui. O Silvio Santos não queria gastar dinheiro com o dublador. Ele tinha que comprar o desenho da Pantera Cor-de-Rosa. Gente, boa lembrança. Essa é outra lembrança.
Vocês se lembram de quando passava o desenho da Pantera Cor-de-Rosa antes do Jornal Nacional? Eu não sei em que ano que foi isso não, mas foi muito tempo. Foi muito tempo. Aí depois da Pantera Cor-de-Rosa, passava a Pantera Cor-de-Rosa e depois começava o Jornal Nacional. Eu não sei por que a TV Globo fazia isso não. Eu sei que o troço tinha uma maior audiência. Depois disso eles colocaram a Formiga Atômica no lugar da Pantera Cor-de-Rosa. Quando a Pantera Cor-de-Rosa saiu, foi a Formiga Atômica, lembra? A Formiga Atômica entrou e tal, mas aí já não fez tanto sucesso. A Pantera Cor-de-Rosa era o maior sucesso, cara. Foi um negócio complicado, porque todo mundo gostava, né? Todo mundo gostava da Pantera Cor-de-Rosa. Todo mundo gostava, passava todo dia antes do Jornal Nacional. Era horário nobrérrimo. Passava a Pantera Cor-de-Rosa, entrava o Jornal Nacional. Zé Maria Canarinho, fala aí. Bom dia, Pascoal. Bom dia, família Pascoalina. Pascoal, a TV Universal tem mostrado aí à noite os seus seriados, Chicago Med, Chicago Polícia, Chicago Fire lá, os atores que fazem as dublagens. Acho muito legal. E a gente vê inclusive alguns que já atuaram mesmo, né, em algumas novelas. Muito legal. Valoriza, né, esse pessoal que faz esse trabalho fantástico de dublagem aí, a maneira como que é feito e tal, muito bacana. Tem muito, e inclusive comediante, né, no setor de comédia então, tem um monte de atores de comédia que trabalhavam em dublagem também, né, trabalha ainda em dublagem ao mesmo tempo. O Luciano Trindade de Divinópolis, bom dia, Pascoal, bom dia, galera, boa terça pra todo mundo, de A a Z, de 0 a 100, pra não esquecer de ninguém. O Leôncio era o bigodudo, segundo o Torão aqui. O Herbert Wagner de BH, Pascoal, a questão do Chaves, a Globo chegou a comprar os direitos para a Globoplay por 5 anos. Eu lembro desse troço. Ia passar no Video Show ou na Globoplay, né? No grupo Globoplay, que tem vários canais, inclusive o canal Viva. Tinha sido comprado e eu me lembro desse troço. O SBT ia renovar, mas a Globo passou na frente e comprou, para Globoplay por 5 anos, contra uma proposta de 10 anos do SBT. Terminando o prazo, não existe hoje consenso entre a família do ator do Chaves e a Televisa sobre os valores para negociar internacionalmente. É verdade, tem um negócio desse aí mesmo, eu não sei detalhes também não. Eu sei que os filhos, né, da dona Florinda lá com ele e tal, entraram na justiça, aí tem uma briga na justiça também da Chiquinha, por causa dos direitos da Chiquinha, do personagem da Chiquinha, né? Eu não sei se isso foi julgado e tal. Eu sei que o troço virou uma confusão, é aquele negócio que o ditado antigo, né? E diz o seguinte: herança é um negócio que os mortos deixam os vivos brigar um com o outro, enfiar a mão na cara um do outro, entrar na justiça e dar dinheiro pros advogados, que os advogados é que fica com a grana tudo dessas brigas de herança. Tem gente, inclusive, que gostaria de ser um polvo. Por quê? Porque o polvo tem 8 braços, é um octópode, e aí ele pode meter a mão na cara de 8 pessoas de uma vez só. Ele pode pegar o octópode dele e enfiar na fuça de umas 8 pessoas. E se tiver alguém por perto também, pegar uma beirada também, dá pra pegar uma beirada também.
O Antônio Carlos falou que o Leôncio, na verdade, é sueco. O Leôncio lá do desenho é sueco. Ele não é mexicano, ele não é. Ele tem cara de mexicano, né? Ele tem cara de mexicano, mas o pessoal dizia que ele representava aquela área aquela área da Europa ali, né? O leste europeu ali, que ele representava o leste europeu. E os americanos faziam essa alegoria do pica-pau para mostrar a superioridade e tal. É danado. O Pablo Peixoto de São Paulo, o Pascoal aqui, com a morte do Roberto Bolaños, teve uma rixa, né, por causa de dinheiro entre a Televisa, que tem os direitos do programa, e a família do criador, que tem o direito dos personagens. Enquanto não tiver um acordo financeiro, a Televisa fica proibida de negociar o Chaves. Tá aí o chiclete gigante, o bloco gigante. Tá aí a resposta pra você. O SBT não tem nem como comprar mais o Chaves, porque a família tá quebrando o pau com a Televisa. A Televisa tem direito do programa, mas a família tem o direito dos personagens. Isso aí é a famosa sinuca de bico, né? É a sinuca de bico. Se uma das partes não ceder, e vai tudo pro saco. Vai perder o trabalho todo. Podia estar todo mundo ganhando, né? Mas não funciona assim. A coisa não funciona. Bom dia, Pascoal. Bom dia a todos. Bom dia, Fernando. Pascoal. Tudo beleza? Eu comprei um DVD daquela família dinossauro. Da família Rapaz, a dublagem só veio sacanagem, só pornografia. Coisa mais estranha que eu achei na minha vida, Pascoal. A família dinossauro só veio pornografia no troço. O Vander, Pascoal, como fã incondicional do alienígena mais simpático do planeta, eu já assisti o Alf em várias línguas. A brasileira sempre foi a melhor. A versão mexicana, você ri. Você ri mais ainda da dublagem. Abraços. Eu nem sabia que tinha essas outras versões. Deve, né? Obviamente que deve ter, porque esse pessoal vende pro mundo inteiro, né? Mas eu não sabia, não conheço nenhuma. O Beto da Cara de Varginha. Bom dia, Pascoal, bom dia a todos. Tinha um seriado muito bom que passava passava na Bandeirantes, né? Era Anos Incríveis, só música boa. Não lembro disso aí não. Eu lembro de um seriado que eu achava, eu achava que eu tinha ficado doido. Só eu conhecia o raio do seriado, porque a gente lá no sul de Minas, a gente assistia muito São Paulo, né? A gente via muito São Paulo. TV Record, TV Excelsior, a TV, acho que tinha TV Continental também lá uma época. A Record, Excelsior, Tupi e tal, direto lá de São Paulo, né? Gerado lá de São Paulo. Então tinha seriados que passavam, por exemplo, na TV Tupi ou passava na TV Excelsior, que a gente conhecia, mas aqui em Belo Horizonte, né, ninguém conhecia. Como esse que eu assisti, teve vários capítulos, foi grande, foi um seriado, foi muito grande. Chamava O Fazendeiro do Asfalto, né? O título dele em português era O Fazendeiro do Asfalto. E eu falava disso, eu lembro da musiquinha, da abertura e tal, mas ninguém, todo mundo que eu falava, gente, você não viu esse seriado, passava e tal, mas ninguém, mas nem lá da minha área lá embaixo, ninguém nunca tinha assistido o troço. Eu tava ficando invocado, falei assim, gente, eu tô ficando doido. Aí, não é que eu fui fazer uma pesquisa na internet, a internet é foda, né? Achei na internet
O Fazendeiro do Asfalto, com os dois atores, né? É um casal que saía da capital para morar no interior. Ele queria, mas a mulher não queria. Aí eu lembrando da musiquinha, aí, né? Pus um capítulo para ver no telefone celular e a musiquinha de abertura. Eu falei, bom, a minha sanidade está salva. Eu estou com a sanidade salva. Eu achei que eu tava ficando louco, mas não távico. Realmente existiu O Fazendeiro do Asfalto. Se você sair procurando aí, você vai encontrar também. Era muito engraçado. Pra época era muito engraçado, né? Era muito interessante. Mas depois, o Gustavo de Pedro Leopoldo falou assim, eu nunca gostei da Pantera Cor-de-Rosa. Eu nunca gostei do Pica-Pau. Eu tinha um ranço com o Pica-Pau. A família Buscapé também, aquele velho da família Buscapé que ficava só. Eu tinha um ranço daquele velho também que te contava. Ficava só resmungando. Não, é o Michelin. Eu vou mudar o nome do Michelin pra família Buscapé. Zé Buscapé. O Zé Buscapé só reclamando. Ô Michelin, você é igualzinho o Zé Buscapé, Michelin. Você é igual o Zé Buscapé. Versão brasileira Albert Richards. Pascoal, se o guarda-belo existisse de verdade, ele tinha aquele, igual eu, TAG, transtorno de ansiedade generalizado. É mesmo? Não tinha? Aguentar aqueles gatos daquele jeito, todo dia. Como é que é? Peraí, quem se existisse, quem? O Pascoal, se o guarda-belo existisse de verdade. O guarda-belo. O guarda-belo. Ele ia ter transtorno. Você tem transtorno de ansiedade generalizado? Eu não conhecia isso, não. Transtorno de ansiedade generalizado, meu Deus do céu. O guarda-belo aturava aquele, né, aturava a turma toda lá do cada uma. Mas era muito bom, né? As histórias inocentes, as historinhas inocentes, mas bom pra caramba aqueles troços. Bom dia, Pascoal, bom dia, turma. Bom dia, João. Só respondendo aí a questão do Chaves no SBT, o filho do Roberto Bolanhos, que interpretava o Chaves, ele é detetor dos direitos autorais e audiovisuais do pai. Como herdeiro, né? Então ele simplesmente cancelou todos os contratos, não só com o SBT, também com as televisões do México, e não quer mais passar o seriado do pai. Então, nem aqui, nem no México, nem em lugar nenhum, não mais vai passar o seriado Chaves, a menos que ele abra mão e faça um novo contrato, beleza? Esse aí é o João. Pra você ver, né? O pai gasta um tempão construindo uma imagem com muito trabalho, eles tiveram muito trabalho. Tem alguns poucos documentários da época, né? O que eles viajaram, né? Pelo México, saíram até, né? Do país, e, né? Visitaram outros países. Vieram aqui no Brasil, uma época já na década de 80, né? Que já estava passando aqui no SBT e tal. O pai tem um trabalho danado para construir toda uma imagem, todo um trabalho, Aí o filho vem e fala, não quero mais que roda, não. Ô, meu filho, pelo amor de Deus, você vai, né? Vai apagar, no final das contas, você vai apagar toda a imagem, todo o trabalho que foi construído pelo pai dia a dia, né? Que ele trabalhava pra caramba, o Bolanhos trabalhava muito, ele que escrevia todos os capítulos e tal, ajudava na direção e tal, era um negócio complicado. Ele trabalhava muito, era muito inteligente. O Zé Maria, a música da Pantera Cor-de-Rosa era do Henry Mancini. O Luciano Trindade de Divinópolis, eu gostava muito da Corrida Maluca, eu também. E
Toda vez que o Dick Vigarista levava ferro, eu vibrava demais. Achava sensacional o Dick Vigarista levar ferro. Oh, beleza. Aqui a Leila do Rio de Janeiro mandou o Nacional Equida. Lembra do Nacional Equida? Nacional Kid. O Nacional Kid contra os seres abissais. Oh, meu Deus do céu. Nacional Kid contra os seres abissais. Lá dos fundos dos abissal. Mas era muito bom aquilo. A Vila Sésamo também fez muito sucesso, né? Eu gostava também, além da Vila Sésamo, o outro de manipulação, daqueles bonequinhos, como é que chama aquele outro? Daqueles bonecos também que tem o sapo. Aquele é bom demais, bicho. Aquele troço é bom bom demais. O Gustavo de Pedro Leopoldo e este que Lima Duarte dublou. O Zé Buscapé foi o Lima Duarte que dublava o Zé Buscapé. Eu não gostava do Zé Buscapé. O que eu não gostava mesmo, não abria a mão de não gostar, porque eu não gostava mesmo, é do Pica-Pau. O Antônio Carlos aqui, os Muppets. Os Muppets é bom demais, bicho, pelo amor de Deus. Tem o sapo. o sapo é muito bom. Aqui a última aqui para encerrar o programa. Vamos cumprir a cota. É só para passar a régua. A Leila do Rio de Janeiro falou que o irmão dela colocava um pano no pescoço, a gente colocava um lençol no pescoço, né? E ele se jogou do telhado querendo voar por causa do Nacional Equida, o abestado. Queria voar. Eu tentei voar várias vezes a partir do guarda-roupa. Eu não fui tão radical, né? Era em cima, não. Não. Tinha uma marquise de uma casa que tinha um boteco na esquina, no final da rua. Eu pulei dessa marquise uma meia dúzia de vezes também. Me ferrei, machuquei o joelho e tal. Só me ferrava, mas eu queria voar também, eu também queria voar. Eu queria nem saber. O Nacional Kid voava, por que eu não ia voar? Nacional Kid, Fala, Torão, vamos passar régua aqui. Que isso, Pascoalete? Você não lembra do Anos Incríveis, não? Não. Little Help for My Friends, canção dos Beatles na voz de Joe Cocker, era o tema de abertura. Não. Passou na Rede Minas por muito tempo e depois foi pra Bandeirantes, se eu não me engano. Era uma série bem bacana, Anos Incríveis. Eu vou dar uma pesquisada aqui pra ver. Amanhã, se o assunto render mais, a gente continua, nós falamos mais a respeito, que é um assunto muito interessante, né? Olha aí a abertura dele. Aqui, ó, o Beto Dakar mandou a abertura, versão 1 oficial do Anos Incríveis. Eu vou dar uma olhada aqui, aproveitar que ele já mandou e dar uma olhada aqui. O Fernando Ferreira mandou também fotos aqui de vários desenhos, inclusive da família dos Jetsons, né? Os Jetsons, outro que marcou época pra caramba. Tem um monte de coisa dos Jetsons, as fantasias do Jetsons, que hoje em dia tá acontecendo aí, né? Conversar pelo monitor de TV e tal. Muito legal. Programa do Pascoal.